Com o passar dos anos, surge uma compreensão das verdades profundas sobre as relações humanas, e nem sempre essas verdades são agradáveis. É comum a crença de que a família é um pilar inabalável. Os filhos certamente retribuirão o cuidado, e a velhice será coroada com honra e respeito. No entanto, a vida muitas vezes apresenta surpresas distantes dessas representações idealizadas. Muitas pessoas com mais de 60 anos enfrentam uma sensação de solidão que supera tudo o que já experimentaram antes. Os filhos constroem suas próprias vidas, os velhos laços de amizade enfraquecem e a sociedade demonstra indiferença. O que resta em tal situação? O filósofo Arthur Schopenhauer afirmava que a verdadeira sabedoria da maturidade não reside na esperança nos outros, mas no fortalecimento de suas próprias posições, garantindo independência e autorrespeito. A seguir, serão consideradas 7 pilares essenciais para uma vida plena e independente após os 60 anos, baseadas nas reflexões profundas e realistas de Schopenhauer. O primeiro pilar é a revelação da ilusão do bem-estar familiar. A crença generalizada de que a família é a base mais confiável na velhice pode ser um auto-engano perigoso. Schopenhauer, conhecido por sua visão crítica da natureza humana, lembrava que os laços familiares nem sempre são baseados no amor e afeto sinceros, mas muitas vezes são resultado de convenções e expectativas sociais. Desde cedo, somos ensinados que a família é uma fortaleza que sempre estará presente, mas a realidade muitas vezes refuta esse postulado. Nos primeiros anos, os pais são vistos como pilares em torno dos quais o mundo da criança gira, proporcionando proteção e apoio, mas com o tempo essa imagem se transforma. À medida que amadurecem, os filhos traçam seus próprios caminhos de vida, o que naturalmente leva ao surgimento de uma certa distância entre as gerações. O sentimento de amor persiste, mas os focos mudam. Em primeiro plano estão as aspirações de carreira, o cuidado com os cônjuges e a criação dos próprios filhos, e os pais idosos são frequentemente vistos como um fardo adicional na rotina diária. Arthur Schopenhauer percebeu perspicazmente esse padrão e alertou contra o erro comum de esperar dos filhos um retorno espelhado do amor e cuidado com que foram cercados na infância. A dura verdade da vida é que os laços familiares estão sujeitos à influência do tempo e das circunstâncias. Alguns relacionamentos resistem ao teste dos anos, permanecendo fortes e inabaláveis, enquanto outros enfraquecem sob o impacto da distância e da perda de interesses comuns. Para muitos idosos, a velhice se torna um período de reflexões amargas. Aqueles que ingenuamente acreditavam que a família se tornaria um apoio confiável e uma fonte de calor emocional na velhice, enfrentam a dura realidade da solidão, decepção e até ressentimento. No entanto, Schopenhauer ensina uma lição importante. Para evitar o sofrimento, é necessário aceitar a realidade como ela é e se preparar com antecedência para possíveis dificuldades. A principal lição que a velhice ensina é que não se deve depositar todas as esperanças nos outros em busca de felicidade e satisfação. Na sociedade moderna, é amplamente difundida a opinião de que cuidar dos pais idosos é uma obrigação natural de seus filhos, mas a realidade muitas vezes está longe dessas expectativas. Mesmo com amor mútuo, a disponibilidade física e a possibilidade de prestar assistência podem ser limitadas. Filhos espalhados por diferentes cidades e países, netos mal familiarizados com seus avós, tomada de decisões familiares importantes sem a participação da geração mais velha. Todas essas são situações típicas que surgem em todos os lugares. Vale a pena, nessas circunstâncias, entrar em isolamento ou romper os laços familiares? Claro que não. No entanto, é necessário repensar o papel da família na vida de um idoso. Em vez de depositar todas as esperanças nos filhos e netos, esperando deles apoio emocional e comunicação constante, deve-se desenvolver ativamente outras áreas da vida que contribuam para a preservação da independência e para a obtenção da satisfação pessoal.
Em particular, é importante abandonar a ideia de que os filhos são obrigados a retribuir o amor dos pais. Muitos pais dedicam suas vidas à criação dos filhos, subconscientemente, esperando gratidão e compensação na velhice. No entanto, como Schopenhauer sabiamente observou, esperar algo dos outros é uma fonte de decepções. O amor dado aos filhos foi um presente altruísta, não um contrato com a obrigação de retorno. A essência de uma vida plena reside na capacidade de encontrar alegria em si mesmo e em suas atividades, não colocando sua felicidade em dependência de circunstâncias externas ou expectativas de outras pessoas. É importante estar ciente de que os laços familiares estão sujeitos a mudanças. É bem possível que os filhos ou netos não consigam dedicar tanto tempo e atenção quanto se gostaria. Isso não indica um declínio do amor, mas sim uma mudança nas prioridades da vida. Em vez de ceder ao ressentimento, deve-se aceitar essa realidade como um dado. Aqueles que genuinamente desejam estar por perto o farão por iniciativa própria, e é com essas pessoas que vale a pena fortalecer os laços. É necessário desenvolver ativamente amizades e conexões sociais fora do círculo familiar. Muitas pessoas limitam sua vida social ao âmbito familiar, mas com o tempo esse círculo pode se estreitar. Portanto, é crucial investir tempo e esforço em amizades sólidas, participar de diversos grupos e atividades que proporcionem comunicação e interação com outras pessoas. Amigos podem se tornar uma verdadeira família escolhida, baseada em interesses em comum, respeito mútuo e apoio. Arthur Schopenhauer ensinou que a maturidade emocional é alcançada através da aceitação do mundo como ele é, e não como gostaríamos que fosse. A velhice não precisa ser um período de amargura e desilusão. Ao contrário, pode se tornar um tempo de libertação e autorrealização, se a pessoa estiver disposta a encarar a verdade e construir uma vida plena e independente, independentemente da presença ou ausência daqueles que outrora criou. O perigoso jogo das expectativas nos relacionamentos interpessoais. No âmago do sofrimento humano reside um abismo entre nossas expectativas e a dura realidade da vida. Quanto mais esperanças depositamos nos outros, mais profundo se torna nosso desapontamento, como areias movediças nos arrastando para um turbilhão de emoções negativas. Arthur Schopenhauer, um filósofo perspicaz, compreendeu essa dinâmica como ninguém e alertou contra a confiança excessiva em ilusões. A infelicidade, segundo ele, nasce da amarga constatação da lacuna entre nossas expectativas exageradas e o que o mundo está disposto a nos oferecer. Quanto mais modestas forem nossas exigências em relação aos outros, menor a probabilidade de enfrentarmos dor e decepção. Tendemos a criar em nossa imaginação imagens idealizadas de como as pessoas ao nosso redor devem se comportar. Ansiamos por reconhecimento, gratidão e lealdade inabalável, mas, infelizmente, nem sempre recebemos o que desejamos. E com a chegada da velhice, essa verdade implacável pode nos atingir com especial crueldade. Na juventude, possuímos maior resiliência aos golpes do destino, pois nossa vida é preenchida com diversas fontes de interação. Um trabalho envolvente, amigos leais, projetos pessoais empolgantes. No entanto, na maturidade, muitas pessoas gradualmente restringem seu círculo de interesses, concentrando-se exclusivamente nos laços familiares, acreditando ingenuamente que filhos e netos poderão preencher todos os vazios emocionais que surgiram com o tempo. O erro trágico reside em esperar que os entes queridos coloquem nossos interesses acima de tudo o mais. Muitos pais, ao atingirem a velhice, percebem com amargura que não ocupam mais o centro da vida de seus filhos. Eles têm suas próprias famílias, carreiras de sucesso e inúmeras preocupações urgentes que exigem atenção constante. Isso não significa falta de amor, mas sim um reflexo da mudança natural de prioridades, inevitável ao longo da jornada da vida.
O problema se agrava porque muitos idosos se apegam a esperanças irrealistas, esperando que os filhos estejam sempre por perto, que os visitem regularmente e encontrem tempo para conversas sinceras. Quando essas expectativas não se concretizam, surge um sentimento de ressentimento, corroendo a alma, e, em alguns casos, levando até mesmo ao rompimento definitivo das relações. Arthur Schopenhauer nos propõe repensar a abordagem ao sofrimento humano, indicando que a libertação dele não reside em exigências exageradas aos outros, mas na capacidade de diminuir nossas próprias expectativas. Quanto mais profundo se torna nosso entendimento de que cada pessoa é livre para seguir seu próprio caminho, menos espaço resta para o sentimento de mágoa e abandono. Em vez de uma luta infrutífera contra a realidade inevitável, o filósofo nos convida a aceitar a realidade e construir uma vida emocionalmente independente. Schopenhauer afirma que a verdadeira liberdade emocional é alcançada através da moderação nas expectativas e da aceitação abrangente. Na maturidade, aqueles que percebem e se conformam com a mutabilidade das relações humanas encontram o equilíbrio da alma. O segredo de uma velhice serena não está nas exigências insistentes de amor e atenção por parte dos entes queridos, mas na criação de uma vida autossuficiente e harmoniosa. Em última análise, aquele que aprendeu a encontrar a felicidade em si mesmo nunca se tornará refém da ausência de outras pessoas. A solidão, frequentemente apresentada como um dos maiores medos da velhice, pode se tornar uma aliada fiel. Arthur Schopenhauer via nela não uma punição, mas um presente valioso para aqueles que aprenderam a apreciá-la. O filósofo afirmava que apenas aquele que encontrou harmonia consigo mesmo é capaz de alcançar a verdadeira paz. A velhice, ao contrário da crença popular, deve ser vista não como um tempo sombrio de solidão, mas como um período de libertação e autoconhecimento. Na juventude, nos é incutida a ideia da necessidade de permanência constante em sociedade, como se a felicidade estivesse contida exclusivamente nas relações sociais. A opinião pública insiste que a pertença a um grupo e a aprovação dos outros são elementos-chave para uma vida plena. No entanto, com o tempo, percebemos que grande parte dessas interações são superficiais, ditadas mais pelo desejo de reconhecimento externo do que por um desejo sincero de união. A maturidade oferece uma oportunidade única de libertar-se das obrigações sociais impostas e começar a viver em harmonia com os próprios desejos e crenças verdadeiras. Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, ensina-nos que apenas aqueles que não são influenciados pelas opiniões dos outros e não precisam da presença constante de outros encontram a verdadeira liberdade. Acredita-se que uma vida cheia de comunicação é completa, mas a verdade é que a quantidade nem sempre se traduz em qualidade. Os caminhos da vida das pessoas divergem, os interesses mudam e, como resultado, alguns deixam nossas vidas. À primeira vista, isso pode parecer triste, mas também há uma libertação das conexões desnecessárias. O estilo de vida moderno muitas vezes nos força a participar de eventos sociais forçados. Festas comemorativas, reuniões de negócios e outras obrigações muitas vezes servem apenas para manter a aparência de uma vida social ativa, sem trazer satisfação real. Arthur Schopenhauer, um filósofo pessimista alemão, propôs a tese de que as mentes notáveis estão condenadas a uma existência solitária. A razão está em seu poder intelectual e perspicácia, que criam um abismo intransponível entre eles e as pessoas que se contentam com uma visão superficial do mundo. As pessoas que sentem medo da solidão, muitas vezes, não veem a diferença entre solidão voluntária e sentimentos de abandono. No entanto, a diferença aqui é fundamental. A solidão é uma escolha consciente, um desejo de silêncio e paz, enquanto a sensação de abandono surge quando uma pessoa acredita sem fundamento que sua felicidade depende inteiramente dos outros. Schopenhauer apela a uma reconsideração do inevitável estágio da vida em que os filhos crescem e deixam a casa dos pais.
O círculo de amigos se estreita e os contatos sociais se tornam cada vez mais raros. Em vez de se entregar ao desânimo e perceber isso como uma perda irreparável, o filósofo sugere ver isso como uma oportunidade para uma autoanálise profunda e fortalecimento do mundo interior. A verdadeira solidão é impossível se uma pessoa consegue encontrar alegria em si mesma e desfrutar da própria companhia. Schopenhauer argumentou que a capacidade de uma pessoa valorizar o tempo gasto sozinha é um indicador fiel de seu nível de inteligência, em vez de perceber a solidão como um vazio doloroso, ela deve ser vista como uma oportunidade valiosa para reflexão, autoeducação e alcance do equilíbrio mental. Uma caminhada ao ar livre, assistir a um bom filme ou desfrutar lentamente de uma xícara de café aromático em silêncio. Tudo isso pode ser uma fonte de inspiração e paz. Alcançar a paz interior só se torna possível quando uma pessoa para de buscar a salvação do tédio em entretenimento externo e aprende a encontrar alegria em si mesma. Abandonar o desejo de aprovação social é a chave para o bem-estar mental. As tentativas constantes de ganhar reconhecimento e aprovação dos outros, muitas vezes, se tornam uma fonte de profunda decepção. A maturidade oferece uma oportunidade única de se livrar das correntes das expectativas dos outros e começar a viver em harmonia com as próprias crenças. Não há mais necessidade de se ajustar às normas aceitas ou tentar agradar a ninguém além de si mesmo. Arthur Schopenhauer ensinou que a solidão não é algo a ser evitado, mas uma etapa importante no caminho para encontrar a verdadeira paz interior. A velhice pode se tornar um período da maior liberdade se for encontrada com sabedoria e compreensão. Aquele que aprende a valorizar os momentos de solidão nunca se tornará vítima do mundo externo mutável. Em última análise, o companheiro mais fiel na vida é a própria pessoa, que nunca trairá ou deixará. Schopenhauer via o bem-estar material como um meio de proteção contra as adversidades da vida. O filósofo não tinha ilusões sobre a natureza humana e acreditava que o dinheiro, não sendo um fim em si mesmo, serve como uma barreira confiável, protegendo contra as vicissitudes do destino. Ele argumentou que a riqueza não traz felicidade, mas é capaz de proteger de muitas desgraças, o que é especialmente verdadeiro na velhice. Acredita-se que, com o advento da idade avançada, uma pessoa automaticamente se encontra em uma atmosfera de apoio e respeito universais. No entanto, como a vida mostra, essas expectativas muitas vezes se chocam com a dura realidade. A dependência material dos entes queridos pode transformar um idoso em um refém sem direitos, privando-o da oportunidade de dispor da própria vida. Aqueles que ingenuamente acreditam que os filhos certamente lhes proporcionarão uma velhice digna, correm o risco de enfrentar uma amarga decepção. Nem todos os descendentes estão dispostos a assumir tal fardo. Enquanto alguns são movidos por amor sincero e senso de dever, outros veem nos pais idosos apenas um fardo ou uma fonte de lucro. Estatísticas tristes mostram muitos casos em que herdeiros negligentes esvaziam descaradamente as contas dos pais ou recorrem a manipulações para ganho pessoal. Arthur Schopenhauer alertou com razão. A dependência financeira de outros equivale a entregar o próprio destino nas mãos de outros, o que é repleto de consequências imprevisíveis. Privado de independência material, um idoso perde o controle de sua vida, incapaz de escolher seu local de residência, dieta ou mesmo o tipo de cuidado necessário. Assim, a verdadeira segurança na velhice não se baseia no amor efêmero dos outros, mas em uma base sólida de independência financeira. É ela que permite preservar a dignidade e a liberdade de escolha, apesar das mudanças relacionadas à idade e das circunstâncias da vida. No mundo moderno, alcançar a independência financeira é uma necessidade premente, especialmente com o advento da idade adulta. Com o passar dos anos, as necessidades humanas passam por mudanças significativas.
Os gastos com assistência médica aumentam constantemente, a capacidade física de trabalho diminui gradualmente e a sociedade, infelizmente, muitas vezes mostra uma tendência a subestimar as pessoas que ultrapassaram a marca dos 60 anos. Na ausência de economias pessoais suficientes, um idoso torna-se extremamente suscetível a várias formas de pressão externa, seja por parte de parentes próximos ou de várias instituições sociais. Muitas pessoas idosas se encontram em uma posição humilhante, sendo forçadas a depender da misericórdia e da boa vontade dos outros, mesmo nas necessidades cotidianas mais insignificantes. Essa situação inevitavelmente mina seu senso de autoestima e reduz significativamente a qualidade de vida geral. O grande filósofo Arthur Schopenhauer entendeu profundamente que o dinheiro não é apenas um meio de troca de bens materiais, mas, acima de tudo, um símbolo de liberdade pessoal. Ele serve como um escudo confiável, protegendo contra a escravidão e o sentimento de desespero. Uma pessoa com recursos financeiros suficientes tem a oportunidade de tomar decisões importantes de forma independente e, o que é especialmente importante, pode se dar ao luxo de dizer um não firme em situações em que é necessário. Um erro comum cometido por muitos idosos é a crença equivocada de que a estabilidade financeira é uma espécie de luxo inatingível e não uma necessidade premente. Na realidade, quanto mais cedo uma pessoa começar a se preparar com antecedência para uma velhice segura, mais paz e liberdade ela encontrará na idade adulta. Para garantir uma velhice digna e independência, é necessário pensar agora sobre o planejamento financeiro. Criar uma base financeira confiável para a vida futura requer uma abordagem séria, incluindo poupança, investimento e gerenciamento eficaz das finanças pessoais. Mesmo economias modestas, mas sistemáticas, feitas ao longo de um longo período de tempo, podem criar um capital significativo, garantindo a segurança financeira na velhice. Se possível, é recomendável procurar um consultor profissional que o ajudará a avaliar as opções disponíveis de previdência privada e a desenvolver uma estratégia de poupança ideal. É importante ser cauteloso em questões financeiras, especialmente em relação aos parentes. O desejo de ajudar filhos ou netos que se encontram em uma situação difícil é compreensível, mas é necessário lembrar da própria segurança financeira. Muitos idosos, sucumbindo às emoções, perdem irreversivelmente suas economias, colocando em risco seu próprio bem-estar. Deve-se fornecer ajuda apenas se isso não prejudicar sua estabilidade financeira e, se possível, celebrar acordos claros para evitar perdas emocionais e financeiras. O investimento é um elemento-chave para garantir uma velhice digna. O dinheiro que não gera renda gradualmente se desvaloriza sob a influência da inflação. É necessário procurar opções de investimento confiáveis e seguras que gerarão uma renda estável no futuro. A receita do aluguel de imóveis, dividendos de ações, instrumentos de investimento conservadores ou mesmo um pequeno negócio próprio podem se tornar fontes adicionais de renda. O principal objetivo é fazer com que seus recursos trabalhem para você, garantindo a independência financeira e um padrão de vida digno na velhice. Arthur Schopenhauer, um pensador notável, oferece uma lição profunda sobre o papel do dinheiro para garantir uma velhice digna. Em sua opinião, a alfabetização financeira e a gestão habilidosa do capital transformam o dinheiro de um simples meio de troca em um aliado confiável, garantindo liberdade e independência na velhice. É fundamental reconhecer que o dinheiro não é um símbolo de status social ou um objeto de ostentação, mas sim um instrumento eficaz que protege contra a dependência humilhante dos outros. Muitas pessoas ingenuamente depositam sua confiança no amor e cuidado de seus filhos, esperando que isso seja suficiente para uma velhice tranquila. No entanto, a experiência de vida demonstra que o verdadeiro respeito dos outros vem para aqueles que são capazes de atender às suas próprias necessidades sem se humilhar a pedir favores ou empréstimos. A preparação financeira antecipada para a velhice traz frutos generosos na forma de autonomia,
sensação de segurança e paz de espírito. Nos anos de maturidade, a capacidade de gerenciar sua própria vida torna-se um tesouro inestimável. Schopenhauer também chama a atenção para o problema da vaidade e do fascínio enganoso da beleza exterior. É bem sabido que a juventude cativa com seu frescor e encanto, mas a velhice merece respeito devido à sabedoria acumulada e à experiência de vida. Infelizmente, na sociedade moderna, o processo de envelhecimento é frequentemente visto como um problema incômodo que requer correção imediata. O filósofo, conhecido por sua visão perspicaz dos enganos humanos, adverte contra tentativas sem sentido de reter o que está inexoravelmente desaparecendo. Ele enfatiza que, se a juventude encanta com sua beleza, na velhice a principal virtude deve ser a sabedoria. A busca incessante pela juventude fugaz é um erro profundo. A velhice não é um fardo, mas uma etapa natural da vida que deve ser aceita com dignidade. Na busca pela juventude fugaz, muitos idosos gastam anos preciosos tentando reverter o tempo, como se uma pele impecável pudesse apagar as memórias dos anos vividos. No entanto, essa luta infrutífera está fadada à decepção, pois nenhum cosmético, intervenção cirúrgica ou procedimento milagroso pode impedir o curso inexorável do tempo. Aceitar o envelhecimento não é um sinal de fraqueza ou submissão ao destino, mas sim um sinal de sabedoria e maturidade. Desde a juventude, a sociedade nos impõe a ideia de que a juventude é o zênite da vida, um período de maior valor. A mídia cultua corpos jovens, cabelos intocados por cabelos grisalhos e rostos que não mostram sinais do tempo. A velhice, por outro lado, é apresentada como um período de declínio, algo assustador e digno de ser escondido dos outros. No entanto, como Arthur Schopenhauer nos ensina, essa visão nada mais é do que uma armadilha emocional. Cuidar de si mesmo é natural e louvável, mas a obsessão pela juventude eterna a qualquer custo é um exagero. Muitas pessoas estão dispostas a gastar enormes somas em cirurgias plásticas, cremes milagrosos e outros remédios que prometem restaurar a juventude perdida, quando na realidade estão apenas mascarando temporariamente os processos naturais de envelhecimento. A verdadeira beleza, na opinião de Schopenhauer, não está na aparência externa, mas no que cultivamos dentro de nós ao longo da vida, em sabedoria, experiência, bondade e outras qualidades valiosas que são atemporais. A busca pela juventude eterna, como um barril sem fundo, consome não apenas a energia vital e os bens materiais, mas também, o que é ainda mais triste, obscurece a capacidade de uma pessoa desfrutar plenamente da idade adulta, um tempo de sabedoria e realizações. Em tentativas mal-sucedidas de reverter o tempo, as pessoas desperdiçam momentos e energias preciosas que poderiam ser direcionadas para criar algo realmente importante e duradouro. Em vez de se entregar à ansiedade sobre a brevidade do tempo e às tentativas vãs de acompanhar a juventude fugaz, vale a pena aceitar como um dado que cada período da vida é belo e valioso à sua maneira. Nesse caso, a maturidade não se torna um campo de batalha com seu próprio reflexo no espelho, mas um tempo de merecido respeito e harmonia interior. Arthur Schopenhauer observou corretamente que a vaidade é um fardo pesado que se torna cada vez mais insuportável a cada ano que passa. Aquele que passa a era de ouro da vida, lamentando as oportunidades perdidas, perde a oportunidade única de desfrutar da experiência adquirida e de uma nova visão mais profunda do mundo. A verdadeira juventude não é pele lisa e ausência de cabelos grisalhos, mas uma sede insaciável de conhecimento, capacidade de aprender e liberdade interior da necessidade de provar algo a alguém. Aceitar a passagem do tempo liberta dos estereótipos impostos, e a beleza mais valiosa que podemos cultivar em nós mesmos é a beleza da alma, que não desaparece com os anos, mas apenas se torna mais brilhante, refletindo a essência de nossa personalidade. Sabedoria é a verdadeira riqueza que acumulamos ao longo dos anos. No mundo moderno,
onde os valores materiais e o status social frequentemente dominam as aspirações humanas. Arthur Schopenhauer oferece uma perspectiva diferente sobre a verdadeira riqueza, especialmente na velhice. Um filósofo afirma que o verdadeiro tesouro que uma pessoa acumula na velhice não reside na quantidade de dinheiro ou em cargos de prestígio, mas no volume de conhecimento e experiência adquiridos ao longo da vida. Na juventude, a maioria das pessoas concentra seus esforços em alcançar o bem-estar material, buscando o crescimento na carreira, a aquisição de imóveis e a conquista do reconhecimento público. No entanto, com o passar do tempo, chega a percepção de que os bens materiais são efêmeros e podem ser perdidos. Ao contrário deles, o conhecimento e as habilidades adquiridas durante a vida permanecem com a pessoa para sempre, moldando sua personalidade e visão de mundo. Infelizmente, muitas pessoas, ao atingirem a idade adulta, param de aprender e se desenvolver ativamente, acreditando erroneamente que a educação se limita aos anos escolares e à atividade profissional. Essa estagnação intelectual afeta negativamente não apenas a saúde física, mas também a mental. O aprendizado contínuo e a busca por novos conhecimentos não são apenas um exercício intelectual, mas uma necessidade para manter a atividade cerebral, preservar a clareza de pensamento e evitar a sensação de tédio e apatia. No período da aposentadoria, quando desaparecem as tarefas e estímulos profissionais diários, muitas pessoas se deparam com uma sensação de vazio e falta de propósito. A falta de novas informações e desafios intelectuais pode levar à diminuição da atividade cerebral, apatia, isolamento social e até mesmo ao desenvolvimento de doenças neurodegenerativas. Assim, o aprendizado constante e a busca por novos conhecimentos desempenham um papel fundamental na manutenção da saúde e de uma posição de vida ativa na velhice. Arthur Schopenhauer, um notável pensador, via no conhecimento uma fonte inesgotável de riqueza, inacessível ao roubo ou à perda, enquanto os valores materiais e a posição social estão sujeitos às vicissitudes do destino. A sabedoria, ao contrário, enriquece com o passar dos anos, transformando a maturidade em um período de profundas reflexões e reinterpretação da experiência de vida. Aqueles que não param de aprender e buscam novos conhecimentos mantêm a vivacidade da mente e o entusiasmo juvenil, encontrando sentido e estímulo para a existência futura, independentemente da idade. Schopenhauer argumentava convincentemente que o verdadeiro valor de uma pessoa não reside em atributos externos ou tesouros acumulados, mas na capacidade da mente de conhecer e compreender. A velhice, em sua opinião, não deve se tornar um tempo de estagnação e declínio, mas, ao contrário, abrir novos horizontes para o aprendizado contínuo e o autoaperfeiçoamento. Aqueles que mantêm o desejo de conhecimento continuam a sentir uma onda de energia juvenil, mesmo quando o corpo está sujeito a mudanças relacionadas à idade. Se há algo que podemos transmitir às gerações futuras, não são bens materiais perecíveis, mas a sabedoria que acumulamos ao longo da vida. Em última análise, o único tesouro que nos acompanha até o fim são os conhecimentos que carregamos em nós. Em suas reflexões, Schopenhauer também enfatizava a importância de saber guardar silêncio, considerando-o uma manifestação de alta virtude. Nem toda a verdade, em sua opinião, deve ser dita em voz alta. O filósofo, que possuía uma profunda compreensão da natureza humana, reconhecia o poder do silêncio como um dos principais sinais de sabedoria. Ele observava que, com a idade, chega a percepção do verdadeiro valor do silêncio. O silêncio se torna um refúgio para os sábios e uma fonte de medo para os insensatos. Na juventude, somos ensinados a sermos persistentes, a defender nossas convicções e a reagir prontamente a quaisquer desafios. No entanto, a maturidade traz a percepção de que as batalhas verbais com aqueles que são surdos aos argumentos são frequentemente infrutíferas e a energia gasta em disputas sem sentido apenas esgota. O silêncio, ao contrário da crença popular, não é uma manifestação de fraqueza,
mas uma ferramenta poderosa para preservar o equilíbrio mental, evitar perdas desnecessárias de energia e manter o controle sobre seus sentimentos. Muitas vezes, na velhice, os conflitos surgem não por causa de eventos significativos, mas por causa do desejo de insistir em sua própria razão. Desentendimentos na família, incompreensões com a geração mais jovem, discussões sobre visões políticas ou tradições. Quanta força mental poderia ser economizada simplesmente preferindo o silêncio? A verdade é que poucas pessoas mudam suas convicções sob a pressão de uma discussão. Pelo contrário, o confronto geralmente apenas fortalece o ponto de vista existente, tornando a pessoa ainda mais insensível ao diálogo. Além disso, com o tempo, chega à compreensão de que a maioria das preocupações anteriores eram triviais. Muitas palavras, ditas em tentativas de convencer ou corrigir os outros, eram, na verdade, apenas uma forma de desperdiçar a preciosa energia vital. Arthur Schopenhauer, o filósofo alemão, observou perspicazmente que a observação e o silêncio são as armas dos sábios. Aqueles que sabem falar pouco e ouvir atentamente compreendem mais profundamente o mundo ao seu redor e evitam problemas desnecessários na vida. Não se trata de concordância cega ou bajulação. Trata-se, antes, da capacidade de navegar pelo fluxo turbulento da vida moderna, aproveitando momentos de silêncio e tranquilidade para atingir objetivos pessoais e preservar a saúde mental. Um dos aspectos cruciais é a habilidade de filtrar o ruído informacional e ignorar discussões sem sentido. Nem toda afirmação exige uma reação imediata. Se alguém tenta iniciar uma polêmica sobre uma questão trivial ou provoca um conflito intencionalmente, a melhor decisão é permanecer em silêncio. Frequentemente, essas disputas são apenas manifestações de um ego inflado, sem nenhum valor construtivo. Em vez de conversas vazias, deve-se focar na observação. O grande filósofo Arthur Schopenhauer afirmava que o silêncio promove uma compreensão mais profunda. Ao ouvir atentamente os outros, pode-se aprender muito mais sobre eles do que ao entrar em discussões sem sentido. Às vezes, a simples observação e reflexão permitem avaliar a situação e evitar o desgaste emocional desnecessário. Cultivar o silêncio externo, inevitavelmente, leva à conquista da harmonia interior. Criar momentos regulares de tranquilidade na vida cotidiana, seja lendo um bom livro, caminhando ao ar livre ou simplesmente apreciando os sons da natureza, ajuda a manter a clareza mental e o equilíbrio emocional. Um ambiente calmo também serve como proteção contra a influência negativa dos outros. Schopenhauer ensinava que, em um mundo onde todos se esforçam para se expressar, aqueles que escolhem o caminho do silêncio e da contemplação encontram a verdadeira sabedoria e se tornam mestres de suas próprias vidas. A velhice não é um crepúsculo, mas sim um amanhecer de sabedoria e harmonia espiritual. O verdadeiro valor da vida não reside em bens materiais, atrativos externos ou aprovação dos outros, mas na independência, no conhecimento profundo e na tranquilidade de espírito. Schopenhauer, o grande filósofo, ensinava que uma pessoa que encontrou harmonia consigo mesma não teme a solidão. Aquele que garantiu sua independência financeira não tem medo de ser rejeitado. E aquele que percebeu que a raiz do sofrimento está nas expectativas exageradas dos outros, encontra a liberdade e a leveza do ser. Nesse sentido, surge a pergunta: quais dessas bases você considera mais importantes para enfrentar a velhice com dignidade? Compartilhe seus pensamentos nos comentários, pois cada opinião tem peso. Até o próximo encontro em futuras edições. Cuidem-se e cuidem de seus entes queridos. Até breve.